Hoje, a gente vai mergulhar em uma das visões mais uau, mais poderosas de restauração que existem, lá nos capítulos finais do livro de Ezequiel. É de verdade uma jornada que sai da desolação completa para uma esperança quase cósmica. E tudo começa com uma pergunta que parece impossível, né? Imagina a cena, um profeta no meio de um vale de morte e Deus pergunta: Filho do homem, será que esses ossos podem voltar a viver? Essa pergunta já dá o tom de tudo que vem pela frente. É uma viagem do desespero mais profundo para uma esperança que a gente mal consegue acreditar. Olha, para a gente entender o impacto dessa visão, a gente precisa primeiro entender o tamanho do problema. O povo de Israel está exilado na Babilônia. A nação deles foi destruída. O templo, arrasado. Eles se sentem exatamente como aqueles ossos, secos, espalhados, sem vida nenhuma. A esperança para eles já era. Mas é aí, sabe, bem nesse ponto de desespero total, que a primeira parte da promessa começa a se desenrolar. É uma visão de renascimento, tanto nacional quanto espiritual. A gente pode chamar de ossos secos, nova vida. E essa restauração não é um passe de mágica, não. É um processo divino, todo ordenado. É bem metódico. Primeiro, a estrutura, os ossos se juntando. Depois vem os tecidos, a carne, a pele. Mas o passo crucial mesmo, o que muda tudo, é o último. A vida só volta com o sopro do Espírito. E isso transforma o que era um cemitério num exército gigantesco. É o símbolo perfeito da reconstrução completa de uma nação, de dentro para fora. Essa ideia de união continua com um ato simbólico muito forte. Ezequiel pega 2 pedaços de madeira. Um representa o reino do sul, Judá, e o outro, o reino do norte, José. E aí, na mão dele, eles viram uma coisa só. A mensagem aqui é super clara, não tem como errar. A divisão que durou séculos acabou. Israel vai ser uma nação só de novo. Ok, então a nação está reunida, está viva de novo, mas e aí? Fica a pergunta. Como ela vai ser protegida? A visão responde isso com uma batalha de proporções cósmicas, para garantir a segurança eterna desse novo Israel. É a chamada batalha final. E o contraste aqui é chocante. De um lado, a gente tem Israel, descrito como um povo pacífico, vivendo de boa em cidades abertas, sem muralhas. E do outro lado, uma figura chamada Gog de Magog, liderando uma horda imensa, vindo com tudo, tipo uma tempestade, para saquear. A ameaça parece impossível de vencer, né? Mas o ponto é, essa batalha não é vencida na força humana. De jeito nenhum. É um ato de julgamento divino. O próprio Deus atrai Gog para essa briga. A terra treme, chove fogo e enxofre do céu, e os exércitos invasores acabam se destruindo entre si. O objetivo final não é só a vitória, é mostrar a santidade e a glória de Deus para todo mundo ver. E só para ninguém ter dúvida do tamanho dessa vitória divina, a visão dá um detalhe impressionante. Vai levar 7 meses. 7 meses. Só para a casa de Israel conseguir enterrar os mortos do exército inimigo e limpar a terra. A aniquilação é completa. Beleza. Com a nação reunificada e segura, a visão agora vai para o coração da vida de Israel, a restauração do relacionamento com Deus. E isso nos leva para o Templo da Glória. Agora a visão entra nos detalhes arquitetônicos, super meticulosos. Um guia celestial mede cada cantinho de um templo novo, perfeitamente simétrico. É um símbolo da ordem divina. Só que, apesar de toda essa perfeição, o templo está vazio. Falta a parte mais importante de toda. E aí que vem o clímax da visão. E eis que a glória do Deus de Israel chegava do Oriente. O som era como de muitas águas, e a terra toda brilhava com a sua glória. Aquela presença que tinha ido embora do templo antigo por causa da desobediência do povo, agora ela retorna, e retorna de um jeito glorioso. A glória do Senhor simplesmente enche o templo, e o portão oriental, aquele por onde ela entrou, tem que ficar fechado para sempre. A mensagem aqui é muito profunda. Dessa vez, a presença de Deus não é uma visita, é para ficar, é uma morada permanente. Isso significa que a aliança, o relacionamento está totalmente restaurado. Mas essa presença de Deus não fica presa dentro das paredes do templo, não. Ela transborda, flui para fora, para curar e renovar o mundo inteiro. E isso nos leva à parte final e talvez a mais bonita de toda a visão, o Rio da Cura.
Pensa nisso, um rio começa a brotar debaixo da entrada do templo. E o crescimento dele é sobrenatural, imparável. O que começa como um riachinho na altura do tornozelo, de repente está no joelho, depois na cintura, e logo vira uma correnteza tão forte que ninguém consegue atravessar. É a imagem perfeita de uma bênção divina que nasce num ponto sagrado e cresce sem parar, sem limite nenhum. E por onde esse rio passa, ele leva a vida. Ele transforma a água salgada do mar em água doce, cheia de peixes. Nas margens crescem árvores frutíferas que dão fruto todo mês e as folhas servem para curar. A frase que resume tudo é: onde quer que o rio chegue, haverá vida. É basicamente o paraíso restaurado. Bom, a visão está chegando ao fim e agora todas as peças se encaixam. Uma nação que renasceu, que está segura, com a presença de Deus bem no centro de tudo. E o resultado? Uma sociedade perfeitamente ordenada. O título dessa parte é O Senhor está ali. O ato final da visão é a divisão da terra. Uma divisão perfeita, justa, entre as 12 tribos. E bem no meio de tudo tem uma porção sagrada que não pertence a nenhuma tribo. É a área do templo e da cidade. E isso simboliza justiça, ordem, estabilidade, com Deus literalmente no centro geográfico e espiritual de tudo. E a cidade, esse centro da nova terra, ganha um novo nome. Um nome que resume a promessa inteira. Javé Shammah. Em hebraico, isso quer dizer simplesmente o Senhor está ali. Essa é a promessa final. Não é só sobre ossos que voltam a viver, ou uma nação reunida, ou um templo incrível. É sobre a presença constante, permanente, de Deus com o seu povo. Essa é a verdadeira essência da esperança. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Pensa num povo que perdeu absolutamente tudo, que se sentia como um monte de ossos secos. A promessa para eles não foi só um vai ficar tudo bem, vago. Foi uma visão super detalhada de renascimento, segurança, adoração e ordem. Então, a pergunta que fica pra gente pensar é: de que maneira uma visão de ordem perfeita consegue restaurar a esperança depois de uma desolação completa?